A história começa com Laia, uma jovem e bela professora de inglês que sofreu anos de violência doméstica por parte do marido. Depois de atingir o limite, ela finalmente encontrou coragem para deixá-lo. Na esperança de um novo começo, Laia mudou-se para uma nova cidade e encontrou um emprego como professora em uma escola secundária local. No primeiro dia, o diretor apresenta-lhe o professor de história encarregado de lhe mostrar a escola. Entretanto, noutra parte da cidade, conhecemos Jason, um jovem de 19 anos com uma vida difícil que vive com a sua família. A sua família burguesa, composta pelos pais, uma irmã mais nova e um irmão mais velho, enfrenta dificuldades financeiras. Apesar das esperanças dos pais, ele começou a se envolver em atividades ilegais, vendendo drogas para ganhar dinheiro fácil. Na escola, Laia dava aula para sua turma enquanto Jason sentava no fundo da sala tentando passar despercebido. Fora da sala de aula, ele perdia tempo com amigos imprudentes, brigava na rua e experimentava drogas. Um dia, enquanto Laia estava sozinha na sala de aula, Andrew, o professor de educação física, aproximou-se dela. Ele elogiou seu estilo de ensino envolvente, dirigindo-lhe um sorriso caloroso. Laia retribuiu o gesto e sua conversa informal deu início a um novo relacionamento. Naquela noite, dominada pela solidão, Laia ligou para sua mãe. Enquanto conversavam, as emoções tomaram conta dela e ela mal conseguiu conter as lágrimas. No dia seguinte, depois da escola, Jason se aproximou de Laia com hesitação. "Preciso de ajuda para escrever", admitiu em voz baixa. Quando ela perguntou sobre qual tarefa se tratava, ele murmurou que precisava escrever algo sobre si mesmo, mas não sabia por onde começar. Percebendo sua relutância, Laia o tranquilizou. "O que você me disser ficará entre nós", afirmou. Mas Jason não estava pronto para se abrir. Sem dizer mais nada, ele se virou e foi embora. Preocupada, Laia o seguiu. Mas antes que pudesse alcançá-lo, o professor de história deteve. "Alunos como Jason são irrecuperáveis", disse ele em tom desdenhoso. Laia cerrou os dentes. "Nenhum aluno é um caso perdido", respondeu ela com firmeza. Mais tarde, durante a aula, os alunos apresentaram seus poemas, um por um. Quando chegou a vez de Jason, ele se levantou nervoso, com voz baixa, mas firme enquanto lia. Suas palavras eram cruas, sinceras, cheias de dor e verdade. Ela ouviu, comovida pela vulnerabilidade em sua voz. Após a aula, ela o deteve. "Seu poema foi excepcional", disse ela. "Se você colocasse a mesma paixão nos estudos, não haveria limites para o que você poderia fazer." Pela primeira vez em anos, sorriu Jason. Ninguém jamais havia acreditado nele antes. No dia seguinte, Andrew, o professor de educação física, parou Laia no corredor. "Esta noite, alguns de nós vamos ao pub", disse ele com um sorriso descontraído. "Você deveria vir." Naquela noite, Laia riu e dançou com Andrew, sem saber que Jason também estava no pub, observando o ar das sombras com seus amigos. Vê-la tão despreocupada fez com que ele quisesse se juntar a eles, mas ele ficou para trás, contente apenas por vê-la feliz. Na manhã seguinte, Laia viu Jason vagando do lado de fora do portão da escola durante o horário das aulas. Franzindo a testa, ela o confrontou quando ele finalmente voltou. "Faltar às aulas não é a solução", disse ela severamente, levando-o à parte. Então, suavizando o tom, ela fez-lhe uma oferta. "Se você ficar depois da escola, eu lhe darei aulas particulares por apenas 30 minutos por dia." Para sua grande surpresa, ele aceitou. Naquela noite, Laia estava sentada sozinha em seu apartamento, oprimida pelo peso da solidão. Uma batida repentina na porta a fez sobressaltar. Quando abriu, a respiração ficou presa na garganta. Jason estava ali na frente dela, com o rosto machucado, o nariz sangrando, as roupas rasgadas e em desordem, sinais claros de uma briga violenta. Sem hesitar, ela o deixou entrar. Seu instinto de professora prevaleceu sobre a surpresa. Jason tentou despachá-la, murmurando que só precisava se refrescar antes de ir embora, mas Laia percebeu a chuva forte lá fora e insistiu em acompanhá-lo até sua casa. Enquanto dirigiam pelas ruas escuras, Laia tentou puxar conversa, perguntando-lhe sobre sua família. Jason ficou imediatamente tenso, cerrando os dentes enquanto olhava pela janela. O silêncio entre eles ficou pesado, até que Jason apontou repentinamente para um mirante panorâmico. Naquele momento de beleza inesperada, Jason confessou que a tinha visto dançar no pub e que queria aprender. Laia riu no início, mas depois cedeu ao desejo dele e mostrou-lhe os passos básicos. Mas enquanto se moviam juntos, as mãos de Jason começaram a demorar demais, seus toques se tornaram mais intencionais. Laia se afastou abruptamente, lembrando com voz firme dos limites entre professor e aluno. Na manhã seguinte, houve um desenvolvimento surpreendente. A mãe de Jason descobriu que suas notas haviam melhorado drasticamente. Quando ela o pressionou sobre essa mudança repentina na escola,
Jason simplesmente sorriu e deu o crédito à sua nova professora. Enquanto isso, ele se pegou navegando pelos perfis sociais de Laia, sentindo que sua atração estava se tornando algo mais profundo. Naquela noite, o destino interveio novamente quando os dois acabaram no mesmo pub. Laia com Andrew, Jason com seus amigos. Quando as perguntas indiscretas de Andrew sobre seu casamento fracassado se tornaram muito insistentes, Laia se desculpou e foi ao banheiro. Jason a seguiu. Em um momento de paixão desenfreada, a puxou para si em um beijo apaixonado. Por um segundo de tirar o fôlego, Laia retribuiu, antes que a realidade voltasse a se fazer sentir. Ela o empurrou, agitada, inventando uma desculpa para sair imediatamente. Mais tarde naquela noite, ele apareceu na casa dela, implorando que ela lhe desse uma chance de se desculpar. O que começou como um pedido de desculpas rapidamente se transformou em uma confissão sincera de seus sentimentos. Depois disso, Laia insistiu que aquilo nunca mais poderia acontecer, embora nenhum dos dois acreditasse realmente nisso. Nos dias que se seguiram, o relacionamento secreto deles continuou. Durante uma sessão extra de estudos, Jason tentou roubar outro beijo, mas Laia o impediu, lembrando da necessidade de serem discretos. Ele, por outro lado, a surpreendeu com um colar delicado, um gesto terno que a comoveu profundamente. Naquela noite, Laia confiou à sua mãe seus sentimentos por alguém mais jovem, recebendo um apoio inesperado. O relacionamento deles parecia prosperar em segredo até que a mãe de Jason, desconfiada do comportamento do filho, verificou seu celular e descobriu fotos comprometedoras dele com Laia. A confrontação foi imediata. A mãe de Jason invadiu a escola. Com raiva mal contida, ela avisou Laia para ficar longe de seu filho. A tensão não passou despercebida. Nancy, a professora de história, começou a reconstruir a verdade, enquanto o diretor percebeu que algo estava errado. Naquela noite, em casa, a mãe de Jason o confrontou diretamente, pedindo que ele terminasse o relacionamento com a professora. Mas Jason, mais rebelde do que nunca, declarou seu amor por Laia antes de sair de casa, deixando para trás a mãe furiosa e o relacionamento destruído. Laia estava sentada segurando o telefone, com os dedos trêmulos, enquanto finalmente confessava a verdade para sua mãe. O rapaz mais novo de quem lhe falei. É meu aluno, admitiu, com um fio de voz. A linha ficou em silêncio por um longo momento antes que sua mãe respondesse, com um tom aterrorizado. Isso é errado. Você precisa terminar esse relacionamento imediatamente. Essas palavras atingiram Laia como um soco. Mas antes que ela pudesse responder, uma batida na porta as interrompeu. Jason estava na porta, com uma expressão esperançosa, mas o rosto de Laia estava contorcido de raiva. Você precisa ir embora, disse ela com firmeza. Se alguém da escola descobrir, eu serei demitida. Horas depois, Jason voltou, desta vez com um buquê de flores nas mãos. Laia abriu a porta. Sua determinação vacilou quando viu a expressão sincera dele. Após uma longa pausa, ela suspirou e se afastou, deixando-o entrar. Naquela noite, eles encontraram conforto nos braços, um do outro mais uma vez. Na manhã seguinte, enquanto estavam sentados juntos no silêncio do amanhecer, Jason disse o que ambos estavam evitando. Mais cedo ou mais tarde alguém descobrirá, disse ele suavemente. Jason segurou a mão dela. Tem algumas economias. Podemos ir embora, recomeçar em outro lugar. Mas Laia balançou a cabeça. No dia seguinte, na escola, a fachada que eles construíram com tanto cuidado desmoronou quando Andrew os viu. Jason segurava a mão de Laia, e a intimidade entre eles era evidente. Mais tarde naquela noite, enquanto Laia permanecia na escola para terminar de corrigir os deveres, Andrew a encurralou em uma sala de aula vazia. Suas mãos ásperas a empurraram contra a parede, seu hálito quente em seu pescoço. Quando ele finalmente a soltou, ela fugiu, com o corpo todo tremendo. Naquela noite, Jason chegou em casa e a encontrou encolhida no sofá, com os olhos vermelhos e o olhar ausente. O que há de errado? Perguntou ele com voz preocupada. A barragem cedeu. Laia contou tudo. As palavras saíam entre respirações ofegantes. No dia seguinte, a raiva de Jason explodiu no momento em que viu Andrew no corredor da escola. Sem dizer uma palavra, ele se lançou contra ele, acertando Andrew no queixo com um soco que fez um barulho horrível. Quando a polícia chegou, Jason estava no chão, com o rosto ensanguentado, enquanto lhe colocavam as algemas. Mais tarde, a mãe de Jason chegou à delegacia para pagar a fiança. Quando saíram, ele viu Laia esperando ali perto e parou. Fique longe do meu filho, disse ele com voz fria antes de arrastar Jason para longe. Com o coração partido e desesperada, Laia sabia o que tinha que fazer. Naquela noite, ela enfrentou Andrew. Sua voz estava firme, apesar do medo que a invadia. O que você fez comigo foi filmado pelas câmeras de segurança da escola. Ela mentiu, observando seu rosto empalidecer.
Retire as acusações contra Jason ou eu vou à polícia. O sorriso de Andrew vacilou. Após um silêncio tenso, ele cedeu. No dia seguinte, Jason chegou à sua porta, aliviado, e disse que as acusações haviam sido retiradas, mas a expressão de Laia o impediu. Estou saindo da cidade, disse ela suavemente. O sorriso de Jason desapareceu. Lágrimas brotaram dos olhos de Laia enquanto ela acariciava o rosto dele. Por que nós dois não podemos ficar juntos? É errado. Você tem toda a vida pela frente, sussurrou ela antes de se afastar. Naquela noite, Jason se deixou cair nos braços de sua mãe, os soluços ecoando pela casa, silenciosa. Enquanto isso, Laia entrou em um ônibus. As luzes da cidade desapareciam atrás dela enquanto ela olhava pela janela. Se você apreciou este vídeo, por favor, deixe um like e um comentário. Agradecemos por assistir.